Bom, o modelo clássico de investigação genética, principalmente quando se trata do estudo da espécie humana, esse modelo ele se baseia em estudos familiares, né, e na transmissão de um fenótipo. O que é o fenótipo? Quando nós temos um determinado gene expressando uma determinada característica, essa característica expressa por esse fenótipo, né, por esse genótipo, tá? O genótipo é a representação gráfica de um determinado gene, tá? Então, por exemplo, nós temos um alelo, né, um gene que é responsável pela característica cor de olho, tá? Que geralmente nós representamos como sendo a característica expressa pelo gene recessivo, que seria olho azul. Então, nós usamos o alelo A, né, a letra A, para representar. O gene dominante vai ser representado pelo azão, né, pelo A maiúsculo, e o azul vai ser o recessivo, que é representado pelo A minúsculo, que nós chamamos de Azinho. Tá? Então, o fenótipo ele vai se expressar conforme o genótipo que a pessoa apresenta. Então, por exemplo, se ela possui o genótipo azão-azinho ou então azão-azão, ela vai ter o fenótipo correspondente ao olho castanho. E se ela tem o genótipo azinho-azinho, ela possui o fenótipo correspondente ao olho azul. Repare que nós podemos ter um mesmo fenótipo, né, para genótipos diferentes, tá? Isso vai acontecer no caso da herança dominante, tá? No caso do gene dominante que vai expressar aquela determinada característica, tá? Então, esse modelo, né, de investigação genética a gente faz ou baseado em estudos familiares, né, ou na transmissão de um determinado fenótipo, tá, que é tradicionalmente utilizado como exemplo em livros didáticos. Então, para facilitar o entendimento, né, sobre essa transmissão hereditária, nós usamos apenas uma característica, apenas um fenótipo, para facilitar esse aprendizado. Só que nós temos poucas características, né, que apresentam uma herança monogênica, ou seja, aquela que representa a transmissão de uma característica de uma geração para outra, né, cuja expressão do fenótipo vai depender de apenas um gene. Então, isso é algo que acontece poucas vezes. Então, nós temos poucos exemplos, né, que são encontrados na espécie humana, tá? Então, geralmente, para o ensaio, para o ensino dos padrões, né, de herança em humanos, nós utilizamos a observação da transmissão de características fenotípicas de fácil visualização. Então, nós utilizamos a cor dos olhos, como eu falei anteriormente, a cor dos cabelos, se o cabelo é liso ou crespo, o lóbulo da orelha, se ele é solto ou se ele é aderido, tá? Então, nós temos aí um fenótipo simplificado, né? A gente tem a expressão de um único gene e dois alelos com relação completa de dominância. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, isso permite uma visualização mais didática, mais simples, tá? Então, considerando o que nós observamos na literatura atual, grande parte das características humanas acaba não se encaixando nesse modelo genético simples, tá? Nós observamos que o interesse humano pela compreensão da variação genética ocorre desde o século XIX, quando nós verificamos os primeiros trabalhos de Mendel com as ervilhas, né? Verificamos que os resultados dele foram publicados na comunidade científica, mas era uma comunidade muito pequena, né? Muito restrita. Então, somente no início do século XX é que os trabalhos do Mendel foram publicados,
né, em revistas de maior espectro, de maior impacto na comunidade científica, tá? Então, após o desenvolvimento da microscopia, né, foi possível associar os conhecimentos gerados na área da herança com os da área da citologia. Então, nós observamos que, embora nós tenhamos pesquisas isoladas, né, aparentemente isoladas, a comunicação desses resultados diante da comunidade científica faz com que haja essa interação entre as áreas de conhecimento, né, entre as sub-áreas, no caso, dentro da biologia, tá? Então, o advento da microscopia fez com que houvesse a verificação de respostas a várias perguntas que ficaram por conta dos trabalhos anteriores, tá? Nós temos aí com os trabalhos do Mendel, né, a teoria cromossômica da herança, tá? Lembrando que o Mendel não falava em gene, ele falava o termo fator, tá? Na teoria cromossômica da herança, ela foi proposta, tá, a partir do comportamento similar entre o que ele chamava de fatores, né, os fatores de Mendel, e os cromossomos, né? O que são os cromossomos? Tá? São aquelas unidades onde a gente carrega os genes, onde a gente tem o material genético, tá? Então, as características hereditárias, elas são controladas por genes que, por sua vez, estão localizados nos cromossomos, tá? E que são transmitidos, né? Esses cromossomos vão ser transmitidos por gametas, tá? Através do processo de divisão celular, onde é importantíssimo nós termos aqueles pontos de checagem, os processos de verificação, de forma que esse material genético seja igualmente duplicado, né? E a gente tenha uma divisão igual desse material para as duas células filhas, né? E aí a gente mantém a continuidade genética daquela característica de geração para geração, tá? Então, no século XX, quando a gente teve o desenvolvimento da genética, começaram a ser observadas as variações nos padrões de segregação que foram observados por Mendel, né? A gente passou a ter descobertas das bases química, molecular e funcional da herança. Nós tivemos a descoberta dos ácidos nucleicos, né? A apresentação da estrutura da molécula do DNA, a proposta de que o DNA ele participava do processo de transmissão de características, né? Do processo de replicação, tá? Do fluxo da informação genética, né? E aí nós temos as moléculas de DNA, de RNA, né? E de proteínas. Lembrando que o DNA ele vai participar indiretamente na síntese de proteínas, que por sua vez são unidades importantes para o controle do metabolismo dos organismos, tá? No século XXI, a gente tem um marco, né? Dentro do campo da ciência, que é o conhecimento, tá, sobre a estrutura e a função dos genes. Lembrando que nós tivemos o projeto Genoma, né, que tinha como objetivo fazer o mapeamento genético da espécie Homo sapiens. Esse mapeamento foi finalizado com sucesso, né, em 2005. Tá? A previsão dele era para terminar em 2005, mas ele finalizou em 2003, justamente porque houve um avanço tecnológico, né, de metodologias que permitiram a antecipação, né, da finalização do projeto. Então, a partir daí, chegou-se à conclusão de que a maioria dos genes que foram mapeados no projeto Genoma ainda não tinha uma função definida. Então, a partir daí, né, nós demos mais um passo adiante para dar continuidade a esse trabalho, tá? Fazendo esse estudo sobre a função dos genes e os genomas, né, que vêm de novas tecnologias. E aí a gente tem
também a consideração da questão da epigenética, né? A gente tem aí bases da variação fenotípica herdada por meio de processos, né, que vêm de sinais externos.